Ronaldo Bruno Ferreira é natural de Pelotas e começou a trabalhar aos 9 anos. O nosso entrevistado de hoje é o Tenente Bruno. Tenente, obrigada pela sua participação no nosso programa. E vamos começar lá do inicinho mesmo. O que o senhor se lembra da sua infância? Bom, na verdade eu lembro bem, né? Uma das coisas que a gente, quando é humilde, lembra, né? Eu então lá, morador do bairro Bom Jesus, em Pelotas, de família humilde, né? Na verdade fomos vários tios e sobrinhos, né? Criados juntos, né? Então a minha mãe morava junto com a minha avó, como outros tios e tias. E nós lá, pequenininho, né? Não me lembro que no chalé a gente acordava de manhã com aquela fresta do sol batendo no rosto, né? Mas mesmo na humildade, né? A gente sabe que de família grande assim, a gente traz lá a recordação daquela família unida, de família matriarcal, que a minha avó era uma fera, né? Lá não, tinha que andar na linha, se saísse da linha já era, né? Então na verdade a gente fala que às vezes ser pobre não é o problema, ser humilde não é o problema, mas ter alguém que controle, que coordene e que leve para o bom caminho, né? E isso da minha infância eu tenho bem, na figura da minha avó, que praticamente eu tenho como uma mãe, das minhas tias e tios, né? Que praticamente nos ajudaram a criar e mostraram sempre um bom exemplo, né? De trabalho. Todos da minha família muito cedo começaram a trabalhar em função de ajudar no sustento da família. Quantos irmãos? Da minha família, por parte da minha mãe, né? Somos 5, 4 homens e uma mulher, né? A nossa privilegiada, que é a minha mana Ana Luísa. O senhor é o mais velho? Eu sou o mais velho da turma, né? E muitas vezes tive que ser o pai e o xerife, pois é. Né? Da turma lá, mesmo com a figura do meu padrasto, que depois entrou na família, mas de qualquer sorte também por um pouco período de tempo, depois a maior parte do tempo mesmo, terminei levando os dois lados, de irmão e também meio que na figura paterna também. Como é que começa o seu trabalho? Aos 9 anos, o que o senhor começou a fazer? Uma criança, né? É verdade. Trabalhava assim, né, nas obras onde meu padrasto ajudava a construir e eu ficava lá na volta da obra, juntando cascote, aquela sobra, né, meio que ajudando ali de servente. Então, na verdade, foi um trabalho já prematuro, né, estudando num turno e trabalhando no outro, né. E aos finais de semana eu era o Honda da obra, acho que já tinha o sangue, a veia da segurança em mim, né? E eu terminava trabalhando até o escurecer, onde eu era substituído por um outro senhor, como Honda, né? Claro que isso tinha um lado bom e um lado ruim, ganhava o dinheirinho, ajudava a minha mãe, né? Eu me lembro que meu primeiro salário foi algo, sei lá, 100 cruzeiros, não sei que moeda, não me recordo na época, mas foi uma nota de 100. Eu não esqueço que eu fui até o bar, né? Troquei em 2 notas de 50, 50 para minha mãe, 50 para mim, né? Então desde sempre cedo eu justo. sempre pude ajudar também na família e até hoje, né? Posso dizer o privilégio que desde então até os dias de hoje, espero que a minha mãe viva muitos anos ainda, tenho o privilégio de poder ajudá-la até hoje, assim como os meus irmãos também ajudam. E em relação à brincadeira, existia um espaço para brincar, já que estudava e trabalhava? Na verdade, aquilo que a gente mais gosta, que era na época jogar futebol, né? E então sempre a gente termina achando um espaço para isso. Sempre conseguia, né? Fazer essas brincadeiras, de jogar futebol. Gostava quando dava tempo, né? De ir ao cinema, né? E nunca me esqueço que eram 2 matinés, né? E talvez, né? Por isso que eu terminava, acho que influenciando a minha vida, porque eram 2 filmes num único ingresso, né? A gente terminava assistindo um filme de Kung Fu na época, que era de artes marciais, assim, e um outro de faroeste lá, né? E então terminou me levando para esse lado de ser, quem sabe, né? Influenciou aí, de ser hoje, sou faixa preta, mestre, né? Sou 4º dan de Hapkido, 4º dan de Taekwondo e também policial, né? Talvez influenciado, quem sabe, por aquilo que eu admirava quando criança, que eu aproveitava para fazer as minhas brincadeiras. E inclusive pela sua avó. Exatamente, claro, minha avó. A disciplina, a responsabilidade que tem, né, que no... A minha avó, muita saudade. Que o militar dela. tem, né? Exatamente, o militar, né? Sim. Claro que hoje é um pouco diferente de quando eu incluí na Brigada Militar em 1985, né, onde muitas vezes soldado com boas ideias simplesmente diziam pra gente, ó, tu não é pago para pensar,
tu é pago para executar. Coisa que depois nós, né, eu na função de sargento e de oficial, sempre cuidei para nunca cometer esse equívoco. Porque nós temos hoje soldados, mestres, doutores, né, com grande capacidade intelectual. Então nós temos que prestigiar o conhecimento e a colaboração de todos, né, desde o soldado até o coronel. E como é que entra o esporte? Já que é faixa preta, como é que começa na o verdade esporte? tem um começo meio, digamos, polêmico em função do seguinte, eu era muito magrinho, né, quando eu era, então os mais fortes queriam me bater, né, então eu comecei a treinar, na época comecei pelo Kung Fu, né, treinando Kung Fu em função de poder me proteger. Eu disse, não, um dia vai chegar a minha hora de bater também, Sim. né. E, incrível que pareça, aí aconteceu justamente o processo inverso. Comecei a treinar e comecei nem a apanhar e nem a bater também. Porque a gente começa a treinar a arte marcial, seja ela qual for, taekwondo, hapkido, karatê, kung fu, judô, jiu-jitsu, seja o que for, né? O muay thai hoje está crescendo alta, muito, né? Em alta. Na verdade, aí a gente começa a se disciplinar. E quem treina algum tipo de esporte na arte marcial termina tendo um autocontrole superior. Eu sei de muita gente que tentou brigar comigo e desistiu, né? Porque enquanto não partir para cima de mim com agressão física, só agressão verbal, para mim, eu sempre digo cachorro que late não morde, né? Então pode ficar gritando, fazendo o que quiser, que não vai conseguir me tirar da minha calma. E começou muito pequeno também ou já adolescente? Comecei a treinar com 11 anos de idade. Bem criança, né? Bem cedo e até hoje, né? Eu procuro manter o treinamento constante, né? Às vezes, agora na correria, Nem né? dá tempo. Na nova função que a gente está se adaptando, fica um pouco difícil, mas a gente também tem que se programar e eu sempre digo para todos, né? Muitos alunos meus, como faixa preta eu tive, às vezes a gente via que os pais, né, tinham uma preocupação em o filho estudar de manhã, de tarde cursinho disso, de noite cursinho daquilo, e aí, professor, não vai dar mais para o meu filho treinar e tal, porque ele está com muita atividade. E a gente sempre procurou orientar essas pessoas, dizer o seguinte, pensa bem, embaixo dessa cabeça tem um corpo. E o equilíbrio é muito importante, mente e corpo, né? Então, na verdade, se a gente começa só a correr pelo lado intelectual, lado do trabalho, e esquecer que nós temos um corpo, esse corpo precisa ser cuidado, e seja o esporte que for, ele nos ajuda a ter um equilíbrio, né? Entre as funções, o trabalho, a família e tudo mais. Então, eu acho que é muito importante. Inclusive, é uma maneira também de distração, de lazer, até de desocupar um pouco a mente, né? De compromissos. Perfeitamente, falou bem. Além de ser um esporte, e o taekwondo, e agora o hapkido entrando também como esporte olímpico, né? Além de poder estar participando de uma Olimpíada pelo mundo afora, também nos traz. Eu digo que o meu passatempo preferido é estar dentro da academia, estar treinando, né? Que é o meu hobby predileto, né? Eu gosto muito do futebol, mas entre uma partida de futebol e um treinamento de taekwondo, de hapkido, eu prefiro ir para a academia. E aí, depois desse primeiro emprego em obras, como é que foi, assim? Como é que foi teu desenvolvimento? Mudasses? Fosses para onde? Trabalhar em quê? Então a gente terminou, né? A partir daí a gente não parou de trabalhar mais, quer dizer, a não ser por um período ali. Depois trabalhei de pintor, né? E tudo mais. Só que eu entrei muito cedo para a escola técnica, né? Na época, escola técnica, hoje Instituto Federal. Então eu entrei com 13 anos. Então eu era muito jovem ainda, também, né? Comecei a estudar muito novo, com 5 anos de idade e tal. Então eu entrei muito jovem. Mas na época, a escola técnica, nós tínhamos aula de manhã e à tarde. Então eu fiz lá, né, o S1, o SB, que a gente chama, S1, S2. Ou seja, no meu terceiro semestre eu tive que abandonar para ir trabalhar. Porque começaram algumas cobranças, né, em casa, assim, na época do meu padrasto, né, dizendo, não, agora esse guri aí só estuda, a gente tem que estar sustentando esses burra pão de ló. Era bem esses os termos que ele utilizava. Uma visão muito fechada. E uma das coisas que eu sempre tive foi, eu não gosto de pedir nada para ninguém. Eu tenho uma grande dificuldade em pedir. Eu prefiro dar, mas pedindo não. Então, na época eu cheguei à conclusão, né? Depois que ele falou 1, 2, 3, eu disse, não, última vez que o senhor fala isso.
Saí de casa de manhã, fui na escola, tranquei a minha matrícula e disse que só voltaria para casa empregado. E realmente, no mesmo dia consegui, né? Estive no bar Cruz de Malta e na época, hoje, meu grande amigo Flávio Castro, o Flavinho, né? Dono do frigorífico Castro e do Cruz de Malta. Na época ele me deu a oportunidade, né? De 14 para 15 anos, trabalhar no Cruz de Malta como garçom, ali na 15 com voluntários. Como é o caso do meu companheiro Roger Ney, que inclusive a gente já combinou um dia, nós vamos fazer lá uma visita, os dois, né? O Cruz de Malta, que nós dois fomos garçom do Cruz de Malta. Depois estive pelo Satyalan Veículos, né? Do Cruz de Malta fui para o Satyalan por convite, né? E até então completar 18 anos de idade e ao invés de ir para as Forças Armadas, consegui passar no concurso da Brigada Militar e aos 18 anos ingressei na Brigada e aí seguimos carreira fora na Brigada. Entrei ainda na época, em 1985, nós tínhamos a exigência de primeiro grau, então entrei com primeiro grau, mas logo vi a necessidade, até em função de pretender constituir família, filhos, aquela coisa, então a gente queria subir um pouco na carreira. Onde a gente se motivou a fazer o segundo grau, e aí fazer o concurso para sargentos na época, né? Fui para a escola em 1990, saí sargento, servi em Rio Grande como sargento, né? Uma das melhores experiências que eu tive na minha carreira, trabalhar em Rio Grande como sargento na Brigada. Depois vim novamente para Pelotas e depois fiz a minha faculdade, né? Sou analista de sistemas formado na Universidade Católica. Foi professor também, né? Exatamente. E aí tive o privilégio que quando a gente está se formando na faculdade, veio um dilema. O que fazer? E agora? E eu tinha um colega meu que me acompanhou durante os nossos 4 anos de universidade, o Jorginho, né, que agora está em Curitiba. Ele, vamos embora para Curitiba, o mercado lá, o mercado para informática à época, né, em 1997, muito bom e tal, quem sabe a gente vai para lá. E realmente existia uma possibilidade, ia tirar uma licença, quem sabe, na Brigada e ir para Curitiba. Mas aí um professor disse, olha, eu como havia sido 7 semestres dos 8 monitor da universidade, e ele disse, quem sabe aí tu já tem um conhecimento bom, prático, quem sabe faz o processo, participa do processo seletivo, aí a universidade está incluindo o professor. E aí eu me entusiasmei, terminei participando do processo seletivo, né, e ingressando então como professor na Universidade Católica, né? Onde fiquei até final de 2001, porque aí eu fui aprovado no concurso para tenente, né? E aí ficamos, eu, como o meu assessor que trabalha hoje comigo, o Tenente Jacques, ficamos o ano de 2002 e 2003 na academia em Porto Alegre, fazendo curso de tenentes, né? E depois retornando novamente para Pelotas, e aí ingressando novamente agora aí no quadro de oficiais da Brigada, né, com muita honra, com muita luta, né, com muito estudo, e a gente se pós-graduando na área, né, sempre a área da segurança a gente gostou, né, aqui em Pelotas eu comandei o pelotão de operações especiais, né, e do pelotão de operações especiais a gente se entusiasmou ali, construímos, né, como poderão depois ver nas fotos, aí nas imagens que vão passar, a gente construiu um centro de treinamento tático, né, na época eu e o soldado Lucas, né, Lucas, vamos construir, e nós tínhamos um grande parceiro, né, que era o coronel Adiomar, que todas as boas ideias que a gente tinha, ele apostava no nosso potencial, acreditava e nos ajudava. E às vezes a gente nota que é muito difícil no serviço público alguém que tem um cargo superior, né, apostar nas ideias do seu subordinado. Muito difícil, né, mas ele tinha esta capacidade de cooptar essas potencialidades e utilizar para o bem da população. Né? Porque ali naquele centro de treinamento a gente pôde passar centenas de policiais de outras cidades, de outros comandos regionais que tinham na Brigada em todo o estado, de outros órgãos, né, como a própria Polícia Federal, Polícia Rodoviária, Guarda Municipal, vigilantes, né, os nossos agentes penitenciários, praticamente todos os entes da segurança e as Forças Armadas passaram pelaquele centro de treinamento. E depois aí terminei, né, fazendo uma série de cursos na parte de operações especiais e indo, né, conseguindo passar na seleção e indo para a Força Nacional de Segurança Pública, né, que é a tropa de elite das polícias brasileiras, né.
Foi para lá? Fomos para Brasília, né? E depois Rio de Janeiro. Fizemos um treinamento intenso lá, e aí aqueles que se formassem naquele treinamento, da turma que foi do BEP, né, o Batalhão Especial de Pronto Emprego da Força Nacional, que era a tropa de elite da Força Nacional. E aí então, passados naquele treinamento, recebido o brevet da Força Nacional, fomos cumprir algumas missões de outros tantos treinamentos, né? Desde a área dos direitos humanos, operações especiais, artefatos explosivos, né? Então a gente conseguiu ter uma fonte de conhecimento muito preciosa. E como é que surge a constituição da sua família? Teve tempo para namorar, depois para casar? Teve tudo, né? Então, na verdade, sempre teve, né? A gente, claro que quando a gente é jovem e a gente tem uma profissão para buscar, a gente quer subir na carreira, principalmente acho que a gente que é humilde, né? Que vem da humildade, sempre a gente quer oferecer para os nossos filhos, para a nossa descendência, algo melhor do que a gente teve. Eu sempre digo para o meu filho, se tu chegar onde eu cheguei, tu tá errado. Tu tem que chegar além do que eu cheguei, né? Porque as facilidades que ele tem hoje são muito diferentes das dificuldades que eu tive, né? Eu digo para todo mundo que engraçado, eu vejo tanta gente de sorte no mundo, não fazem nada e as coisas chegam até ele com uma facilidade tão grande, parece que tudo conspira para essa pessoa. Eu não tenho essa facilidade, o universo não conspira a meu favor. Então eu sou daqueles guerreiros, combatentes, né, como tantos, que vai atrás, que luta, que busca, né? Então sempre foi assim. Então, uma das coisas que eu digo que foi, Quantos não tive anos muito tem tempo. o seu O filho? meu filho hoje está com 24 anos, Nossa! né? Então muito cedo a gente Bem teve cedo. esse filho, né? Não, na época eu e então a esposa Patrícia, a gente não estava estudando, estávamos os dois estudando, não havia um planejamento, mas aconteceu, Claro. né? Na verdade foi um presente, Deus sabe as coisas, né, que nos dá na hora certa, e veio o Helder, né? Que é um presente maravilhoso que Deus nos deu, tanto para mim quanto para ela, que a gente tem tanto orgulho dele, porque ele é o tipo de rapaz, né, que eu sempre digo para todo mundo, tu conversa 10 minutos com o Helder, tu já está apaixonado por ele, porque ele tem um coração muito bom, ele não é um rapaz que tem maldade no coração, ele é dedicado para as pessoas. Entre as pessoas e as coisas, ele e isso puxou o pai, ele prefere as pessoas, né? Eu sou um que não sou agarrado a bens materiais, não tenho, sabe aquela pessoa que vive juntando dinheiro, vive correndo, não, eu não tenho essa pretensão, não corro atrás de dinheiro, eu corro atrás de amizade, né? Para mim o que tem mais valor, o que é mais precioso, a amizade e a consideração das pessoas, né? E que na verdade isso tudo, nessa construção familiar e a amizade, essa construção, que eu digo, a minha família hoje são muitas pessoas, fora os de sangue, né? São tantas pessoas que ao longo da vida estenderam a mão para a gente e a gente estendeu a mão para eles, às vezes até com um pequeno conselho, com uma pequena ajuda, né? Porque em muitas fases da minha vida, mesmo quando eu estava num concurso, num curso, na faculdade, onde às vezes muitas pessoas querem ele ter o brilho somente, ele quer crescer, ele quer ser melhor do que os outros. Então, na verdade, eu nunca tive isso, né? Eu sempre estendi a mão para o meu colega, ajudei ele a fazer o trabalho, ajudei ele a fazer a prova, mesmo que o professor não quisesse. Mas, na verdade, sempre foi assim, né? E foi isso que acho que, né, para muitas pessoas, dizem, mas como o Tenente Bruno, não sei se eu estraguei a tua pergunta, como é que então surgiu o Tenente Bruno vereador, pela primeira vez e se elegeu? Pois é, então essa resposta a gente vai dar depois do intervalo. Não saia daí. Dionei vem sempre de longe. Renato mora na praia, mas nunca escutou o barulho do mar. Aqui, cada criança descobre que é capaz de aprender. Para os alunos das escolas municipais de Balneário Camboriú, o surf também faz parte da educação. Na água tu não vê a diferença. A cada onda tu tá tentando superar o seu limite. Tanto os portadores de necessidades especiais como qualquer outro têm as mesmas dificuldades. Ele se sente igual aos outros, que é realmente o que deve ser, né? Na praia ou na sala de aula, todos aprendem juntos.
A língua de sinais faz parte do dia a dia nas escolas. Ele me ensina algumas coisas, eu ensino pra ele. É muito legal a gente aprender juntos. Inclusão, uma das metas do Plano de Desenvolvimento da Educação. Adote essa ideia na sua escola. Ministério da Educação. Brasil, um país de todos. O analfabetismo era apenas um dos desafios enfrentados pelas mulheres da periferia de Belém. A violência doméstica, ela é muito frequente aqui no bairro. As mulheres querem trabalhar, querem ir à escola, não conseguem. O que as pessoas do bairro não imaginavam era que o Brasil alfabetizado, além de ensinar a ler e escrever, iria ajudar também a diminuir a violência. Aí eu fui dizer, rapaz, vamos pro colégio, olha, aprender é bom, você que não sabe, você lê, você escreve seu nome muito feio. Ele disse, mas tem doutor que escreve letra feia, mas não quer dizer com isso, mas doutor ele sabe. Vanúzia voltou a estudar e levou o marido violento. Juntos, eles descobriram que a educação era capaz de melhorar também o casamento. Não quer dizer que a gente vai descobrindo mais e mais letras, coisas bonitas. Quer dizer, é tipo assim, uma magia. Voltamos com o programa que hoje está entrevistando o Tenente Bruno. Tenente, como é que surge então a política na sua vida? Bueno, na verdade eu sempre digo o seguinte, eu falo para todos que me conhecem que até chegar no 2º grau, no Colégio Pelotense, eu era um andarilho desse mundo, né? Estava caminhando simplesmente aí, né? E sem ter uma vocação política que todos nós devemos ter, porque desde do bebê, quando chora, ele já está fazendo política, né? Eu quero leite, né? Ou quero alguma coisa. Então, na verdade, a gente tem que saber tratar política. E eu, no 2º grau, no Colégio Pelotense, né? Sou ex-gato pelado, me formei no 2º grau lá com muita honra. Né? Então, lá no Colégio Pelotense, eu tive a oportunidade de ter professores que despertaram, não só em mim, como a minha turma se formou altamente crítica, né? Crítica no sentido da construção. Então ali eu comecei a gostar. Eu digo que ali foi o marco, né? O divisor de águas. Antes do Pelotense eu assistia a um programa político, eu ia correndo desligar a TV ou trocar de canal. Após o Pelotense eu ia correndo para frente da televisão para poder assistir os debates, ver quais eram as propostas, como é que eram as pessoas, né? Então a gente teve uma transformação na nossa vida política. E aí no próprio Colégio Pelotense, então, eu fui presidente do Grêmio Estudantil, depois na Universidade Católica, né, eu fui presidente do Diretório Acadêmico da Informática, né, onde a gente fez uma série de movimentos, tanto na escola, no 2º grau, como na própria universidade, né. Sempre fui um aluno muito polêmico, assim, mas polêmico no sentido de ajudar, né, porque, sinceramente, nós temos às vezes péssimos professores, e isso eu não aceitava. Nós tínhamos pessoas acomodadas em não buscar, não melhorar a estrutura, e eu não aceitava isso, né? Então, na verdade, aí começou as questões, a veia política saltar na gente, né? E desde a primeira vez que o Lula foi candidato, então, e eu então aluno do Colégio Pelotense, eu saía de madrugada, né, a colar cartaz pelos postes, né? Só que imagina, na época eu já era soldado, né? Nossa! Então imagine se eu fazia tudo escondido no meio da madrugada, se me pegasse, me passava na cadeia. Né? Preso, é. Então veja, né, ali a gente começou a desenvolver essa coisa, esse amor pela política, não talvez pela política, mas pela construção que a nossa sociedade merece. Merece ter gente boa, gente honesta, gente trabalhadora, para que a gente possa realmente construir mudanças. Senão a gente não consegue mudar nada. A gente só vê, muda daqui, vai para lá, sai esse partido, vem outro, sai a pessoa, vai outro. Nós precisamos evoluir. E eu vejo e acredito que a gente só vai evoluir realmente na política, fazendo a boa construção, né? Então, a gente veio ser candidato. Mas aí eu volto aqui. Como é que chegou vou ser candidato? Como eu me dou bem com muitas pessoas, né? E sempre tive essa coisa da liderança, que eu digo que ela é nata da minha pessoa, né? Então as pessoas dizem, se tinha um líder na turma em alguma coisa, é tu, Aldo Bruno. Então, não era eu que me oferecia para ser o líder, mas as pessoas me conclamavam como líder, né? Bom, em função disso, muitos já diziam para mim,
tem que ser nosso candidato, quem sabe um dia tu vai ser vereador, mas até então não passava pela minha cabeça isso, né? Depois que a gente passou lá pelo gabinete do governador Tarso Genro, né, e que eu tive o privilégio de ajudar lá, né, na campanha em 2010, me envolver aí diretamente na política, né, que na época eu e o soldado Lucas aconteceu uma coisa muito triste na brigada, onde, né, nós tínhamos e temos soldados com excelente qualificação. E na época a Brigada Militar, o comando geral da época no governo Ieda, cortou isso, impediu que soldados e sargentos e até muitos tenentes não pudessem dar instrução. E eu sempre penso no seguinte, quem tem que dar instrução é quem está preparado, não é quem tem estrela ou divisa. E nós temos sim soldados preparados. E eu na época, o Lucas, essas coisas só vão mudar politicamente. E a gente fez uma seleção dentro do PT, que era o partido que nós sempre gostamos, sempre tivemos, né, aquela afinidade. Dentro do PT nós fizemos uma seleção. Entrevistamos mesmo candidatos a deputados estaduais, candidatos a deputados federais, onde aí chegamos num consenso e fomos trabalhar, né? E demos sorte lá de... Sorte então, não, a sorte não te acompanha, não verdade, no o primeiro sucesso, bloco. né? Tivemos lá, na época, o deputado Paulo Pimenta, né, nós apoiando o trabalho dele, onde ele se comprometia em trabalhar as nossas causas da segurança. Então, isso foi um compromisso que a gente fez e, graças a Deus, a gente tem orgulho de dizer que até hoje, aquilo que a gente tem pedido, ele tem corrido atrás. Às vezes não se consegue, mas eu digo, mesmo que não consiga, mas tenta, né? E o governador Tarso Genro, né? A gente se entusiasmou e ali, em função até do nosso currículo, de ser faixas pretas, né? De ser alguém pós-graduado na área, né? Sou pós-graduado em gestão de segurança e agora pós-graduando, tenho que só defender meu TCC em defesa civil, que eu quero fazer até a metade desse ano. E um dos principais problemas da sociedade, segurança, Perfeitamente, né? Então a gente é especializado na área e fomos trabalhar lá no gabinete do governador a convite. E ali então a gente, mesmo estando no gabinete do governador, a gente podia ir para lá, trabalhar bem quietinho. Não, mas lá dentro do gabinete do governador, então eu conheci todos os cantos do palácio, na Assembleia, na Secretaria de Segurança, o que os meus colegas pediam em Pelotas, eu corria atrás. Isso então, muitas coisas a gente conseguiu, como a época lá, nós tivemos uma turma de soldado temporário que por um equívoco, né, da assessoria da então governador Ieda, eles terminaram no início do governo Tarso sendo demitidos, de forma equivocada. E aí eu fiz toda uma correria junto com o deputado Paulo Pimenta e nós conseguimos reverter o processo. Nós tivemos aquela mão forte do nosso hoje secretário deputado na época, o Mainardi, né, nos ajudando. Então, duas mãos fortes, junto com a mão do governador, do comandante-geral, veja, conseguimos reverter todos aqueles soldados, que era importante até para nós aqui em Pelotas, íamos perder mão de obra preciosa, conseguimos reverter. Isso terminou nos entusiasmando e concorrendo. Bom, mas aí entre concorrer e se eleger, né, tem uma grande diferença. Que às vezes tem muita gente que sonha em ser político, em ser vereador, deputado. Assim, eu comparo muita gente que acha que quer ser cantor. E a pessoa canta um quarto da música e a gente diz, não, para, desiste, não vai ser cantor, né? E na política, às vezes, essa insistência, o cantor não vai sair. Mas na política, tem gente que às vezes até consegue, né? E tem outros que já têm, né, uma vocação melhor. E eu acho que essa vocação, na verdade, é aquela que ele construiu ao longo do tempo. E eu digo que o Tenente Bruno, em primeira candidatura, conseguiu se eleger em função de grandes amigos que nós temos, pessoas que ao longo da vida nos conheceram, aprenderam a gostar da gente e a confiar na gente. Tanto que eu, caminhando por essa cidade afora, encontrava esses amigos e dizia, tu é candidato? Sou. Nem precisa falar, não precisa falar nada, só diz o número. Né? E aí era o 1390. Então já partimos para a eleição com grande apoio de amigos, a cada dia crescia, as pessoas chegando, amigos, pessoas que confiaram, e também, obviamente, a bandeira da segurança. Pois que é. as pessoas, sabes, que elas, hoje, todo mundo fala, se começar a priorizar governos, todo mundo fala saúde e segurança. Né?
Então eu dizia, meu amigo e minha amiga, se segurança é prioridade para você, mostra nas urnas. Não adianta tu ficar falando que segurança é prioridade e não ter uma mão da segurança aqui na Casa do Povo. Hoje tem, né? Alguém que é legitimamente identificado e com expressiva votação dos entes da segurança, pública e privada. Foram os colegas da Brigada, da Polícia Civil, da SUSEP, do IGP, da Polícia Rodoviária, vigilantes federais, vigilantes privados, seguranças de baile, de eventos. Então, essa turma, nossa Guarda Municipal, nossos agentes de trânsito, os agentes da segurança, deram as mãos e disseram, nós vamos ter um representante. E a população fez a mesma coisa, foi lá, reconheceu isso e deu as mãos para a gente. Então imagina, os entes da segurança e mais a comunidade, abraçados em nome de uma causa, de uma bandeira, que é a segurança para a nossa cidade. E o qual, desde o início do nosso mandato, nós temos corrido atrás. Né? Aliás, eu digo, nem gosto de dizer essa coisa de correr atrás, tem corrido na frente, e quem corre atrás não alcança. Então a gente tem corrido para buscar e ter efetividade nisso. Então eu já fui inúmeras vezes até a nossa capital, já estive várias vezes no comando da Brigada, na Secretaria de Segurança, tive o prazer de ir a Brasília e lá conseguir excelentes encaminhamentos para a nossa cidade. Ou seja, aquilo que a gente se comprometeu lá durante a campanha, se comprometeu com as pessoas, a gente hoje incansavelmente, né, está correndo sempre para tentar alcançar esses objetivos. E depois que entrou, que está aqui como vereador, era o que esperava? Ou é meio difícil até, porque muitas pessoas confundem também o executivo com o legislativo. Como é que o senhor analisa isso? Muito boa pergunta, né? Sabes que isso realmente, as pessoas às vezes cobram do vereador coisas que não estão alheias à sua, né, a sua legislatura. Então, por exemplo, o vereador, ele é um legislador, ele é um fiscal do povo e quem faz os encaminhamentos e os links, né? Então, eu não tenho o poder da caneta de ir lá dizer, olha, por exemplo, o Barro Duro, se eu tivesse o poder da caneta, a primeira coisa que eu estaria fazendo seria transformar o Barro Duro, seria priorizar minha Guabiroba e dizer, não, lá eu vou colocar no mínimo 3 câmeras de monitoramento na Guabiroba. Eu tiraria o posto da Brigada Militar, se não, e colocaria no Barro Duro, que é o lugar central da praia. De lá a polícia parte para qualquer um dos dois lugares de igual forma. Na verdade, o Valverde hoje é privilegiado. E não quer dizer, o povo do Valverde, o Tenente Bruno quer... Não, o Tenente Bruno quer a brigada aí sim. Eu quero a brigada geral em toda a cidade. Agora eu quero lá na praia um bom trabalho. No Valverde, no Barro Duro, na Colônia Z3. Só que às vezes o Barro Duro e a Colônia Z3 terminam ficando esquecidas. E por quê? Porque a nossa segurança pública hoje tem vontade, tem garra. Eu sempre falo que o nosso soldado da brigada, ele é um herói. Porque com o salário que ele ganha, com os meios que ele tem, ele faz coisas que a maioria não faria. Ele é dedicado, ele é destemido, ele é corajoso, ele tem uma vontade. Mesmo com todas essas dificuldades, cada prisão que ele faz é um dia de festa, né? Mas aí entra o vereador, Tenente Bruno, né? Que ao invés de ir lá bater na porta do comandante, Coronel Adalberto, Coronel Flávio, nós queremos mais segurança. Eu acho que eu tenho que fazer um papel intermediário entre a comunidade e a brigada, sim, a Polícia Civil, a Guarda Municipal, todos os entes da segurança. Mas eu, como vereador, tenho um papel fundamental de usar aqueles conhecimentos políticos que eu tenho, que eu adquiri e que estou a cada dia adquirindo, para ajudar na construção de uma melhor política de segurança para a nossa cidade. E essa construção vem de políticas para a segurança, né? Com meios, com dinheiro, com equipamentos, né? Melhores condições de trabalho para os policiais, os guardas municipais. É assim que se constrói uma segurança. E eu vejo o seguinte, eu estou muito entusiasmado, né? Desde que começamos no dia 1º de janeiro, a gente conseguiu várias coisas.
e apenas temos 3 meses e pouco de Câmara de Vereadores como um mandato, né? E a gente eu tenho um pensamento comigo, quem tem vontade, quem trabalha, consegue alcançar, né? E eu digo que uma coisa que ao longo da minha vida eu sempre tive foi muita vontade de trabalhar. E eu estou cercado de bons assessores, né? Aquele que tem uma assessoria boa, e boa que eu digo o seguinte, eu não escolhi os melhores do planeta, eu escolhi aqueles que querem ser os melhores. Então, essas pessoas lutam a cada dia para aprender mais, e são pessoas que eu confio, e que vão atrás e que têm os mesmos objetivos do que eu, vão correr, vão especializar, estão buscando os meios, estão atendendo as pessoas. Nós temos boa vontade de atender a qualquer hora do dia, em qualquer dia da semana. Qualquer pessoa que nos procura, nós temos toda a boa vontade de ajudar. E isso é que eu vejo que é uma coisa muito importante na política e que eu busco fazer. Veja, eu não me importo assim, como é que está a Constituição na Câmara, como é que é, um puxa para lá, tenente, será que realmente a Câmara é assim, um puxa para lá, tento lhe travar. Sinceramente eu não vejo. Eu vejo uma Câmara de Vereadores hoje entusiasmada com a sua função, buscando ajudar as pessoas, querendo a melhoria para a nossa cidade, porque cada um de nós aqui teve as suas votações, dos seus setores, das suas ideologias. Mas agora, nós somos cada um vereador de todos os pelotenses. Então eu não faço distinção de quem votou em mim, quem votou no João, quem votou na Maria. Para mim, é o povo pelotense, é a cidade de Pelotas, a cidade que eu nasci, que eu me criei e que vivo até hoje. E eu quero que os meus filhos, né, por enquanto é um só, mas as compotas estão abertas, claro, aí, né, que o meu filho, que os meus netos, né, as pessoas que convivem comigo, os meus amigos, e os pelotenses, né, todas as pessoas daqui, a cada dia tem uma cidade melhor. E se depender de mim, eu não vou medir esforços, não vou guardar forças, vou usar todas as forças que eu tenho para ir aonde tiver que ir para tentar ajudar. Mesmo que eu não consiga. Mas eu digo, pessoal, eu posso não conseguir, mas eu sou brasileiro. Eu não desisto nunca. Vou até conseguir. Se eu não conseguir, também não me frustro, porque eu sei que nem todas as coisas eu vou conseguir. Mas pelo menos eu posso deitar a cabeça no travesseiro e dizer, eu tentei. Vereador, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. A gente agradece a você também que ficou nos assistindo e a gente se encontra durante a programação.